E aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Guilherme aqui. Tô fazendo um teste aqui com esse microfone, deixando ele mais perto da boca aqui para ver se fica melhor. Enfim, eu tava falando sobre reencarnação um dia num grupo de amigos assim, até que um deles virou para mim e falou assim: Cara, mas a reencarnação ela cai por terra a partir do momento que tá sempre subindo o número de pessoas no mundo, né? Então, se a pessoa morre e vai pra lá depois ela volta, então a quantidade de pessoas sempre tinha que ser ou parecida, assim, pelo menos, né? O argumento dele. E aí eu acabei respondendo com duas questões, né? A primeira é que almas continuam sendo criadas por Deus, né? E que, cara, não convém a gente querer entender isso, né? Mas é uma realidade, é uma é um argumento, né, na real, vamos tratar assim. Porque se esse argumento for falso, existe um segundo, que é o intercâmbio de almas entre planetas, né? A gente não existem espíritos só aqui. Muito se fala sobre vidas em outros planetas, vidas materiais, né, como a gente conhece, né? Mas a vida imaterial, ela pode, né, a vida do espírito, ela pode ocorrer em qualquer orbe, qualquer, né? É outra coisa que não convém a gente entender. Mas o espírito, ele é imortal e ele pode transitar entre entre orbes, né? E aí se é orbes do nosso próprio sistema solar, Marte, Júpiter, não sei o quê, ou se é de outros sistemas, de outras galáxias, de outros, não, aí é outra coisa que ainda não nos convém entender também, eu acho, né? Então são dois argumentos, né? E que Deus está criando, ainda cria almas, e o intercâmbio entre orbes. Sobre isso, sobre esse segundo argumento, existe muito difundido no espiritismo, principalmente, mas existem muitas pessoas que acreditam nisso, que conhecem isso, que não são espíritas, né? Que é a história dos exilados de Capela. É um livro. Existe esse livro, Os Exilados de Capela, do Edgar Armond, mas o livro ele acaba sendo um compilado de muitas coisas assim, porque a primeira vez que a gente ouve que ouve se falar sobre isso é de um livro de Emmanuel pelo Chico Xavier, né? Que se chama Caminho da Luz, que é uma visão espírita da vida do nosso planeta, tá ligado? Como tudo ocorreu e é desde os princípios, bom, enfim. Aí em algum momento ele fala que a vida, né, os humanos, eles não os humanos, mas só que existiram espíritos de Capela, que é uma estrela, eu acho que não lembro se é a principal, mas aqui da constelação do Cocheiro. É isso, é a maior estrela da constelação. E se eu não me engano, cara, esses caras, essa estrela, ela tá a 40 anos-luz da Terra. E é uma coisa que vale a pena a gente. E, cara, isso daí, se você digitar Capela no Google, né? Constelação do Cocheiro, constelação de Capela, é Capela porque vem de Capri, de cabra, né? Então tinha o desenho. Isso aí é. Essa constelação existe fora do. Ela realmente existe, né? Apesar do espiritismo, né? E é um negócio que eu falo que é interessante da gente começar a entender, de começar a tentar visualizar isso, né? 40, porque quando a gente ouve falar de astronomia, de cosmologia, é tudo aqueles números: 400 bilhões de anos-luz, 400 bilhões de anos, 300 bilhões de anos, 25 bilhões de anos, milhões. E, cara, isso aí a gente não tem capacidade mesmo ainda para entender. Mas 40 anos-luz a gente tem. E assim, 40 anos-luz, o que é? Significa que a luz percorrendo na velocidade que ela está, você demoraria 40 anos para chegar naquele lugar. Então, por isso que é uma medida de espaço e não uma medida de tempo, apesar de anos-luz, né? Então, 40 anos-luz se a gente pegar uma nave na velocidade da luz, a gente ia demorar 40 anos para chegar lá. Na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, assim, ainda assim começa a ser uns números meio cabeludo, mas a gente fica mais fácil de imaginar, tipo, de fazer uma ficção. Então a gente conseguiu fazer uma nave que anda na velocidade da luz, a gente ia demorar 40 anos para ir. Então, assim, ainda é uma viagem só de ida, basicamente, né?
Você consegue ir, ficar 5 anos, 2 anos e voltar, né? Mas só que você vai des- desperdiçar, não, você vai gastar a sua vida para isso, né? 80 anos só viajando para ir visitar um lugar e contar e voltar e contar, né? Seria uma missão, né? Mas enfim, dado todo esse parênteses, Capela então é a maior estrela, eu acho que é isso, ela é a maior estrela da constelação do Cocheiro, isso, da constelação do Cocheiro. Os espíritos que lá, eles habitavam a estrela. Aí eu não lembro dessa informação com 100% de certeza, mas eu acho que era isso. Enfim, esses espíritos eles chegaram num grau de evolução moral tal que aqueles que não acompanhavam mais, eles foram convidados a ser exilados para um planeta inferior e então ajudar esse planeta, né? Que foi a Terra, entendeu? Então, e aí isso começa a fazer sentido quando a gente vê as pirâmides do Egito, que até hoje a nossa ciência não consegue entender como que um guindaste de um lugar para o outro levou aquelas rochas daquele tamanho, né? Entendeu? Um guindaste, assim, cara, é uma coisa que hoje a gente consegue pensar, né? Mas enfim, isso também é outra que já cai um pouco na teoria da conspiração, mas são pessoas, são seres que vieram para cá para ajudar a gente, sabe? Eles vieram como faraós do Egito, eles vieram como reis da China, pessoas que tinham, e aí eu faço a relação com o meu último vídeo sobre evolução moral e intelectual. São pessoas que têm uma evolução intelectual muito grande, mas só que a evolução moral delas ainda tá menor, né? Eles têm menos eles tinham que ter alcançado uma evolução moral maior, de acordo com todo o seu orbe, né? Mas não alcançaram. Então são pessoas muito inteligentes, né? São pessoas que. E aí é fazer o paralelo com o que a gente está vivendo hoje, como foi o último vídeo, sabe? A gente tá nesse momento, a gente tá com uma evolução. A gente, como humanidade, como espécie, a gente tá com uma evolução intelectual muito alta. Estamos fazendo IA, estamos indo pra Lua, fazendo foguete que dá ré, sabe? Estamos falando de neurodivergência, neuroplasticidade, um monte de coisa. Em várias situações da ciência a gente está muito avançado, mas só que a gente não consegue olhar para o próximo e trazer junto, né? Vamos junto, vamos evoluir junto, né? Então, em algum momento. Então a gente tá ainda. A gente não tem que pensar sobre isso, mas a gente está nesse momento de transição, né? Como eles estiveram e vieram para cá. E mudando um pouco de assunto, mas porque o catolicismo, né, ele prega a ressurreição, né? O que, o que é uma das primeiras coisas que a gente ouve quando está começando a ouvir o centro espírita, né? Ouvir o centro espírita, o espiritismo. A diferença de ressurreição e reencarnação, né? E a ressurreição é você reencarnar de corpo e alma, com o mesmo corpo que você tem, né? Que você tinha. E a reencarnação é o espírito é imortal, teu corpo é, desencarna aqui, você esfarela aqui, e quando a gente volta, e quando você volta por um outro pai, uma outra mãe que geneticamente vai te dar um outro corpo, né? E eu queria trazer a passagem de Tomé, né? Porque isso aconteceu. Jesus morreu, Jesus ressuscita, ele aparece, se eu não me engano, eu acho que ele aparece para os 11 dos 12 apóstolos e Tomé não estava. E aí os apóstolos, depois Jesus sai, aí quando eles encontram Tomé de novo, eles contam para Tomé e Tomé não acredita. Eu só acredito se eu pôr os dedos nas suas feridas, se eu tocar nas suas vestes, né? E algum tempo depois, eu acho que alguns dias depois, o Jesus aparece de novo para os 12 e Jesus já chega intimando Tomé, né? Venha, Tomé, toque em mim, toque nas minhas vestes, toque nas minhas feridas, né? E aí Tomé faz isso, ele cai de joelho, você é meu Deus, você é meu Senhor, né? Totalmente envergonhado de ter passado por essa, né? De não ter crido, né? E, e Jesus diz, né? Você teve que tocar e ver para crer. Felizes são aqueles que não tocaram e assim creram, né? Então, então é muito bonito isso, sabe? Eu queria tipo, simplesmente deixar essa mensagem também. Jesus ele realmente ressuscitou. É, mas só que isso tudo envolve
um poder de tamanho, né, que a gente não tem como explicar ainda também. Essa materialização de Cristo, né, que pode ter envolvido o ectoplasma, né, que o Paulo César Frutuoso fala. E eu vi recentemente um corte dele que ele falou que, porque o Frutuoso ele fala muito sobre ectoplasma, né, que ocorriam no centro dele lá no Rio de Janeiro. E ele é um estudioso do ectoplasma e ele falou num corte recente que o ectoplasma de Cristo estava ligado diretamente ao do Pai, ao do Senhor, né, de Deus. E então a gente está começando a ver o ectoplasma agora, que é um assunto para um outro vídeo, né? Mas só que o de Cristo ele já é outra coisa que a gente não consegue entender ainda, né? Então era isso a mensagem que eu queria trazer, né? Falar um pouco sobre reencarnação, trazer essa passagem de Tomé, explicar um pouco ainda dentro da visão da reencarnação, né? Jesus ele realmente ressuscitou, mas só que ele era diferente, né? E é isso. Valeu, obrigado, tamo junto, é nóis.